Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Voltamos aqui na Tretes para repercutir o que foi esse jogo do Atlético contra o Andraus, que foi o 3 Atlético 1 Andraus pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense. E olha, não tem muito o que falar, assim, é uma situação muito complicada, porque é um jogo de vitória, talvez, sem querer. Vitória talvez culposa do Atlético nessa partida, uma vez que o Atlético não jogou o suficiente para ganhar o jogo, né? Contra o Andraus. Isso que é o mais complicado de colocar, isso que é o mais complicado de falar. E assim, é um fato. O Atlético não jogou o suficiente contra o Andraus para ter um resultado positivo, um resultado considerado bom, né? Estive na entrevista coletiva com o Maurício Barbieri, pude conversar com o treinador, inclusive tem vídeo falando sobre isso aqui na Tretes. E ele explica, o gramado dificultou, aqui na Vila Capanema o Andraus não havia perdido ainda, então ele cita algumas justificativas para justificar talvez o que não seja justificável, o que não dê para dar uma explicação razoável. Não é algo comum e não pode se tornar algo comum o Atlético jogar da maneira com que jogou na partida contra o Andraus, nessa chuva, né? Nessa tarde chuvosa aqui em Curitiba. Então é uma situação muito ruim. Por que não joga, né? O necessário? Por que joga mal? Por que o Atlético não consegue mostrar futebol? Lógico, o gol no começo do jogo ele tem um efeito reverso, ele tem um efeito talvez negativo no Atlético, né? De fazer um gol, imaginar que as coisas seriam fáceis, que o resultado estava definido, que nada passaria por exatamente ter que trabalhar de verdade, se colocar de verdade em campo. E aí, realmente, o Atlético baixa a rotação. O Atlético não consegue, de fato, segurar as pontas, segurar uma pressão, não consegue engatar um bom momento na partida. E aí o Andraus cresce muito na pressão. Dá para explicar com tática, dá para explicar por futebol, né? O Atlético tenta construir, é pressionado sim pelo Andraus, talvez não fosse algo esperado pela comissão técnica do Atlético, essa pressão mais alta da equipe do Andraus aqui na Vila Capanema. Faz uma saída mais apoiada, né? Você tem o Dudu participando muito da saída com os dois zagueiros e o Fernando. Normalmente esse time do Atlético do Maurício Barbieri tem uma saída com 3 zagueiros, né? Então é algo que não é tão comum assim, o Atlético fazer essa saída apoiada ao longo de todo o jogo, isso aconteceu. O Atlético, mesmo com essa saída apoiada, talvez estivesse sentindo falta, né? De uma peça talvez mais à frente. Pela esquerda a jogada conseguia sair em alguns momentos. O segundo gol do Atlético no finalzinho da primeira etapa é exatamente isso. Pela esquerda é o lançamento do Fernando, o Kardec raspa de cabeça para o Luiz Fernando que sai da esquerda e afunila. É interessante, faz sentido a jogada e é uma jogada assim trabalhada que já apareceu no trabalho do Maurício Barbieri. Mas ela apareceu uma vez. A jogada do gol é uma jogada muito boa e o Atlético sai pela direita nessa, com o Dudu conseguindo quebrar a linha de marcação, o Zapelli domina, encontra um ótimo passe por Isaac que bate cruzado e consegue fazer com que o goleiro faça a defesa, o Kardec depois faz o gol e faz com que o Atlético saia na frente, né? Então essa é uma questão. O Atlético conseguiu, nas duas, talvez únicas vezes que conseguiu quebrar a primeira linha de pressão da equipe do Andraus, fazer o gol, marcar o gol, e aí fez 2-1 no final do primeiro tempo, algo que tranquiliza o cenário para o segundo. O cenário no segundo também não é bom, o cenário para o segundo também não é um cenário positivo ao Atlético. Mesmo assim, a vitória acontece, um gol estranhíssimo no finalzinho do jogo para fazer com que as coisas acontecessem, que o Atlético saísse com 3 pontos aqui da Vila Capanema, né? Mas assim, é preocupante porque o Atlético não conseguir quebrar uma primeira linha de pressão, o Atlético não conseguir quebrar a pressão do Andraus, que não é um time bom, não é um time qualificado e não está entre os melhores no Campeonato Paranaense, ao contrário, está entre os piores no Campeonato Paranaense, é o preocupante porque o trabalho do Barbieri, naturalmente, é um trabalho cobertor curto, né? Você pode cobrir uma parte, que é a questão da criação de chances contra o time de bloco baixo. O Atlético pegou o Operário, pegou o Cianorte, pegou o Rio Branco e o Paraná em bloco baixo. Em todos esses jogos criou muitas chances, deve ter chegado pelo menos nas 70, 80 chances de gol nessas partidas, porque criou demais, 20 na partida contra o Cianorte, apesar de não ter conseguido resultado, né? Mas criou demais. Contra times em bloco mais baixo, que aguardavam um pouco o Atlético, a situação aconteceu sim. Agora, contra times que pressionaram o Atlético, essa situação não aconteceu. Dá para citar o começo do Clássico, dá para citar o primeiro tempo do Clássico Atletiba, em que o Curitiba se impressiona o Atlético, que não consegue sair jogando, não consegue vencer a primeira linha de pressão e muitas vezes nas roubadas de bola do Felipinho consegue a partir desse momento criar chances de gol. As principais chances do Atlético na partida contra o Curitiba foram em roubadas de bola à frente. Aqui também algumas aconteceram, nem tantas, mas algumas aconteceram. E aqui é a mesma coisa, né? O Atlético não consegue criar, o Atlético não consegue sair de trás e mostra problema para criar chances, para assustar uma defesa
defesa que estava em linha alta da equipe do Andraus. Talvez falte velocidade, né? O Isaac é um jogador veloz, sim, foi muito utilizado e talvez o melhor em campo do Atlético na partida. O Luiz Fernando é um jogador explosivo, veloz, sim, mas não é um jogador que foi tão utilizado na questão da bola fatiada, do lançamento, da exploração das costas da defesa adversária, né? O Kardec não é veloz, não dá para cobrar isso dele, não faz nenhum sentido falar isso, mas o Atlético teria também a possibilidade para explorar isso e pouco explorou. E o que eu falo com cobertor curto? Se trabalha uma coisa, não dá tempo de trabalhar as outras, né? E esse que é um ponto. O Barbieri está um mês no Atlético, o Barbieri está 7 jogos no Atlético. É muito pouco tempo para cobrar que o Atlético consiga ter uma baita atuação em todas as partidas, cobrar que esteja tudo certo. Não está tudo certo, lógico que não está e ninguém reconhece isso. Imagino que ninguém entenda que está tudo certo, que o Atlético não precisa evoluir. Até o Barbieri, o treinador do Atlético, ele reconhece que sim, o Atlético precisa evoluir em alguns aspectos, né? Mas tem que ter tempo para isso. Tem que ter tempo para, por exemplo, trabalhar, atacar blocos baixos. Tem que ter tempo para também trabalhar, atacar um time que pressiona mais alto. Encontrar alternativas na saída de bola desde o goleiro, como o Atlético até encontrou aqui em alguns momentos, encontrou em outros momentos também em outras partidas, mas não é uma regra, né? Não é algo que dá para dizer que o Atlético essencialmente faz bem nessa partida e nesse ano de 2025. Pô, o Atlético precisa de tempo sim para trabalhar a bola parada, principalmente a defensiva. Toma mais um gol na bola parada defensiva hoje. Dos 6 gols que o Atlético toma no ano, 4 foram por cima. 4 em bolas alçadas na área, contra Rio Branco, Paraná, Operário e agora contra o Andraus. Isso tem que ser trabalhado também. Só que como que a gente vai cobrar que isso seja trabalhado se quarta domingo tem jogo? Quarta e domingo o Atlético tem que trabalhar. Pô, mas aí fica a alternativa, né? Fica a sugestão. O Atlético poderia utilizar o time sub-23. Verdade, poderia mesmo, concordo com isso. Mas aí a cobrança ia ser a mesma. Se o Barbieri chega na próxima partida contra o Independente São Joséense, coloca só meninos em campo, se o Atlético perde, está tudo errado. Para muita gente está tudo errado, o Atlético perdeu, não vai subir. Tem que ter calma para avaliar. Lógico que não é legal chegar aqui na Vila Capanema, tomar uma pressão do Andraus, que aconteceu de fato, tomou uma pressão do Andraus em vários momentos da partida, mas também não significa que está tudo errado, não significa que o trabalho está sendo mal feito, não significa que está tudo errado e nada vai dar certo. Tem um caminho para evolução, e esse caminho foi mostrado, não hoje. E aí o Barbieri coloca campo, coloca outras questões nisso aí. Hoje não saiu esse caminho do Maurício Barbieri, mas esse caminho já apareceu em algum momento. E por que precisa de tempo, né? Pô, parece disco riscado, parece insistir num ponto que todo mundo fala, né? Parece jargão do futebol. Pô, o treinador precisa de tempo, tá errado demitir. E tá errado, tem que explicar por quê, né? Tenho 2 números para trazer para você que está acompanhando esse vídeo. Um deles é: o Atlético de 2024 perdeu 24 jogadores em relação ao Atlético de 2025. Se você colocar a saída do Lucas Esquivel na conta, né, o Atlético perde 24 jogadores do seu elenco. Sabe o que é um elenco de 24 jogadores? É um elenco de Copa do Mundo. As eleições levam 24 jogadores para a disputa de uma Copa do Mundo. Então o Atlético perdeu um elenco inteiro. Elenco inteiro. Tem noção do que é isso? É um desmanche completo. Está muito errado que isso tenha acontecido. Está muito errado que isso tenha acontecido. Isso dificulta demais o trabalho do Maurício Barbieri, o trabalho do treinador, a evolução do jogo do Atlético. Mas dificulta demais. 24 jogadores saíram. Tem noção, velho? É muita coisa. E para trazer outro número, 12 chegaram. Né? Não estou falando que teria que ser repostas todas as saídas de 24 jogadores, porque não é isso, esse não é seu ponto. O ponto é, saiu um elenco inteiro e chegou um time novo. Chegou um time completamente diferente. Então, não só perdeu-se muitas peças, como chegaram muitas peças novas também. E aí dificulta ainda mais para um trabalho de um mês, que tem jogo quarta e domingo e que pouquíssimo tem tempo para trabalhar. A questão de chegar em 12 jogadores mais a saída de 24, isso dificulta muito o trabalho. E precisa ainda mais de tempo, precisa ainda mais de evolução. E essa é a grande questão. O torcedor tem que ter paciência. Não estou falando que está tudo bem. Não estou falando que o jogo, a atuação aqui na partida contra o Andraus foi boa. E não foi. Não foi, expliquei aqui porque não foi, o Atlético foi mal na partida de hoje. Mas não é por isso também que a gente precisa acender um alerta vermelho de que está tudo errado.
É um trabalho que tem que ter calma, que tem que ter paciência, que tem que ter continuidade. E o ano de 2025 não pode parecer, em medida nenhuma, o que foi a temporada de 2024. Não pode acontecer. Então essa é a minha questão. O Atlético não pode ter trabalhos de 3 meses de treinadores ao longo de todo o ano. Não pode ter. Agora, isso fica também de mãos dadas a uma evolução provável. O Atlético tem uma evolução provável. O Atlético nas últimas partidas, apesar de não ter vencido todas elas, mas o Atlético mostra um caminho, uma luz no fim do túnel, um mapa desenhado para chegar num bom resultado, para chegar num bom desempenho, para chegar no acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, se não houvesse esse caminho, o meu papo seria completamente diferente. Como foi com o Cuca, como foi com o Lúcio Gonçalves. Agora sim, esse caminho existe. E esse é o ponto. Se o caminho existe, se o mapa está desenhado e bem desenhado da minha avaliação, a gente tem que dar tempo. Né? O torcedor, a avaliação na mídia, tem que dar tempo ao Maurício Barbieri para que ele encontre exatamente como seguir o caminho que ele colocou. Qual que é o caminho? É um Atlético intenso, é um Atlético elétrico, um Atlético que constrói com 3 jogadores na base da jogada, com um jogador mais à frente, 2 médios mais à frente pela esquerda e pela direita, 2 alas espetados e 2 jogadores mais à frente. É o Atlético que construiu 20 chances de gol contra o Cianorte, chegou em 12, 15 contra o Operário. Por mais que não tenha matado, né? E é por isso que eu falo que é um caminho, é um fim, né? É uma situação que pode acontecer, que tende a melhorar. Porque, como disse o próprio Maurício Barbieri, né? Se mantiver o nível de atuação, se mantiver a criação de chances num nível parecido em todos os jogos, a tendência é que num longo prazo, num médio prazo, na verdade, ele coloca que o Atlético comece a fazer os gols que tem perdido. E algumas coisas, logicamente, dá para questionar desse trabalho do Maurício Barbieri. O exemplo do Matheus Felipe em campo, né? Ser um zagueiro que foi chutado do Atlético em 2023, né? Que, fez uma partida terrível contra o Cruzeiro naquela temporada, não jogou nos últimos 20 jogos da temporada, foi emprestado no ano seguinte e aí agora volta como solução. Né? Isso tem que ser questionado. Eu não questiono ele testar, ele tem que testar, ele tem que utilizar jogadores, mas ele não precisa testar o Matheus Felipe. O Matheus Felipe já mostrou o jogador que é pelo Atlético, mostrou no ano passado ser um jogador reserva a nível de Série B, foi reserva do Ceará. Perdeu, começou como titular e foi reserva do Ceará na Série B do ano passado. Agora, ele tem um Fábio Lucas que poderia ser testado. Ele tem o Arthur Dias que poderia ser testado, apesar de ser um zagueiro canhoto, né? Então isso teria também que mudar, não é tão simples assim. O Arthur Dias joga pelo lado esquerdo da defesa, o Marcão joga pelo lado esquerdo da defesa. O Fábio Lucas não, o Fábio Lucas para mim poderia ser testado nesse Campeonato Paranaense. Agora, o Arthur Dias e o Marcão, que são os 2 melhores zagueiros, inclusive o Arthur com a seleção brasileira sub-20 nesse momento, poderiam ter chance. Não na vaga do Matheus Felipe, talvez, mas na vaga do Léo Pelé em alguma oportunidade, em alguma ocasião. Teria que testar. Como teria que testar o Felipe Schickett, como teria que testar o Sorriso, como alguns jogadores da base do Atlético mereciam sim testes nessa temporada. Isso não está acontecendo, não vem acontecendo, e é uma crítica que eu tenho ao trabalho do Maurício Barbieri. Como talvez o posicionamento do Filipinho também seja uma crítica, apesar de eu entender a questão. Por que é uma crítica? O Filipinho não tem um cacuete. O Filipinho não foi formado para jogar tão à frente. Tanto que, no final do ano passado, quando o Atlético com o Lúcio Gonçalves perde o Eric, o Filipinho joga mais à frente com o Gabriel como primeiro volante. Foram os piores jogos da boa fase do Filipinho no final do ano passado. Nesse ano, o Filipinho só jogou mais à frente. Só atuou como um médio pelo lado direito no sistema de meio campo do Atlético. E foi mal. A temporada do Filipinho até aqui é ruim, é abaixo. Por mais que entendo que a função dele não é armar. A função dele não é o jogo entre linha. A função dele, de fato, é roubar essa bola na pressão. É conseguir pressionar o adversário, roubar a bola e gerar chance de gol a partir disso. Mesmo assim, é questionável ele ser mantido num momento em que ele não consegue fazer boas atuações com a bola. Num cenário em que o Atlético tem, em boa parte das partidas, a bola no seu pé. Né? Existem sim questionamentos. Existem sim momentos em que o Barbieri erra. Não dá para acertar também tudo o que faz num início de trabalho, no momento em que ele está conhecendo as peças, no momento em que ele está conhecendo a história do Atlético, como o Atlético funciona, como é o Campeonato Paranaense. Então assim, calma. Eu só peço calma, velho, pra gente avaliar, pra gente tentar entender qual vai ser a do trabalho do Maurício Barbieri. O torcedor do Atlético e o próprio Atlético, o pedido de calma é também para a direção do Atlético. O próprio Atlético tem que entender que não se avalia trabalho de treinador em 1 mês. Não se avalia trabalho de treinador em 2, nem em 3.
4, 5, 6 meses de trabalho para um treinador pelo menos começar a colocar uma ideia. No futebol brasileiro não funciona assim, eu entendo isso. Mas é uma questão que talvez o Atlético vanguardista, talvez o Atlético que se coloca como um time diferente, pudesse aproveitar, pudesse fazer, pudesse finalmente dar continuidade a um trabalho. Tem que ter resultado? Tem que ter resultado. A Série B é de resultado? A Série B é de resultado. Mesmo assim, tem que ter continuidade do trabalho do Maurício Barbieri e tem que ter respaldo, né? Não é só falar, estamos com você, treinador, que é respaldo. Isso não é respaldo. Respaldo é no mercado. Respaldo é contratação. E assim, eu posso questionar que o Barbieri erra em colocar o Matheus Felipe? Posso. Você, torcedor, pode, lógico que pode. Mas tem que ser questionado também que o Atlético demora meses para contratar um zagueiro pelo lado direito. Desde abril do ano passado, o Atlético tem um zagueiro pelo lado direito, que foi o Kaique Rocha, que jogou 61 partidas no ano passado. Começa o ano, já se sabia que o Kaique Rocha não permaneceria no Atlético. Kaique Rocha não permaneceria, estava afastado. Kaique Rocha vai ao Internacional, o Beleze começa o ano, o Matheus Felipe é a opção. Tá bom? E aí o Atlético avalia o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não tem físico para ser um titular de um time que briga por acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Então isso é admitir que o Lucas Beleze vai ser titular na Série B, que o Matheus Felipe vai brigar por titularidade na Série B, aí é problema. Aí tá errado, porque nenhum dos dois, apesar do Beleze ser um jogador jovem com potencial que tem mostrado boas atuações, mas nenhum dos dois ainda tem nível de confiança de fato para realmente assumir uma posição de titular na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é um ponto. O respaldo tem que vir no mercado. Falta um zagueiro, falta um volante, falta um ponta. O Atlético precisa contratar, precisa trazer uma base necessária para que o trabalho no campo, o trabalho do conjunto seja também estimulado, potencializado. Uma coisa potencializa a outra. O elenco potencializa o trabalho, assim como o trabalho potencializa o seu elenco. Fato é que hoje o Atlético não tem um elenco necessário para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E essa é a questão. Então não é só continuidade. Continuidade tem que ter, concordo muito que tem que ter. Mas tem que também ter atuação no mercado. Tem que ter também peças importantes, peças relevantes, peças que mudem cenários. E o Atlético hoje não tem também. Então assim, Barbieri mostra um caminho. O trabalho do Barbieri, hoje não. Hoje ele saiu muito do caminho que ele colocou, tá? Mas o Barbieri mostra um caminho com esses 7 primeiros jogos. A grande questão é que o Atlético precisa respaldar esse caminho com continuidade e com peças que consigam ajudar o trabalho do Maurício Barbieri, certo? Para colocar um ponto. Falei muitas vezes aqui, no Campeonato Paranaense o que me importa é a atuação. Não comento só resultado no Campeonato Paranaense. Não estou nem me importando com o resultado no Campeonato Paranaense. Venceu o Andraus, perdeu para o Azures, empatou com o Cianorte, Coritiba, Operário, venceu o Paraná. Cara, para mim isso não importa, tá? O resultado final não importa. O que importa é o que o time mostra dentro do gramado, o que conseguiu fazer dentro do campo. Se na partida contra o Cianorte, na partida contra o Operário, na partida contra o Azures, o Atlético foi bem dentro do campo e não mereceu o resultado negativo, que foi o empate dentro de casa e contra o Azures a derrota, né? Aqui, o Atlético não mereceu ganhar. Aqui o Atlético jogou para não ganhar. O Atlético não fez uma atuação que justificasse a vitória. E o resultado é assim mentiroso. Então aqui é um alerta. É um alerta, como mencionei, do cobertor curto, que é o trabalho do Maurício Barbieri nesse momento. O que é natural, sim, mas que é negativo também. Fica aí a análise, então, dessa partida contra o Andraus. 3-1 para o Atlético, vitória, gols de Allan Kardec, primeiro dele com a camisa do Atlético. Luiz Fernando, mais um dele, tá jogando bem o Luiz Fernando. E também do João Cruz, que entrou bem no segundo tempo. Fez um gol sem querer, né? Mas entrou bem no segundo tempo. E aí a arbitragem deu contra, para mim, o gol do João Cruz, tá? Grande abraço, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Sério mesmo, se inscreve no canal. Ó, tamo aqui, cara. Vila Capanema. Só eu no estádio. Só eu tô no estádio. Tô gravando pra vocês aqui. Então, ajuda nós. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Vem com a gente porque a cobertura é intensa e a melhor que se pode ter sobre o Atlético no YouTube, no rádio, nas redes sociais, na TV. É melhor, tá? Vem com a gente que a gente tem muito conteúdo e muita qualidade pra mostrar pra vocês. Tamo junto. Até falado. Até a próxima. Valeu. E tá chovendo, tá? Eu tô coberto aqui, mas tá chovendo, eu vou pegar uma chuva só pra gravar esse vídeo. Então, e desculpa, também tá escuro e tal, enfim, fica aí essa questão, tá? É nóis, tamo junto, até a próxima.